A minha mulher não vai ao Urban, não vai ao Lust, não vai ao Mom, não vai a nada dessas discotecas, muito menos ao Vibe. Portanto, eu digo publicamente que a minha mulher não vai sair a nenhum desses sítios. Eu sou a Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 4 de agosto de 2026, Manosfera, o que liga o ginásio à misoginia e às teorias da conspiração. Eu vou adicionar uma grama no supino por cada seguidor que eu ganhar até não conseguir levantar a barra. Imagine que abre o TikTok à procura de dicas para ganhar massa muscular. O primeiro vídeo fala de treino, o segundo de alimentação, o terceiro de disciplina. Mas pouco a pouco começam a surgir vídeos sobre o papel das mulheres, ódio contra imigrantes e judeus e sobre a importância de retomar os valores cristãos. Parece uma coincidência, mas uma investigação do público mostra que não. Ao analisar uma centena de contas, percebemos que alguns destes influenciadores começam a falar de treino, mas acabam a fazer vídeos com mensagens assim. Só para te lembrar, homem a homem, não há cá brincadeiras. Tu sentes nojo por passar da rapariga, é completamente normal. São mensagens misóginas, outras muito mais explícitas, mas há também mensagens de ódio e também de religião. Lembra-te, o nosso tão amado Jesus Cristo foi sozinho para a cruz. E explica-me, alguém foi por ele? Este universo conhecido como a manosfera começa agora a surgir associado aos influenciadores do ginásio. Nós, influencers e negócios e pessoas que estejam nas redes sociais, têm que arranjar uma forma de chamar a atenção. E muitas das vezes não é uma forma bonita, não, concordo, mas normalmente é a forma de conseguir chamar a atenção de pessoas. Ouvimos aqui o Miguel Sousa, tem 19 anos, mas o público também encontrou utilizadores de ginásio que já se aperceberam do problema e tentam combatê-lo. É o caso do Arthur Neves. Preocupa-me utilizarem os ginásios como pano de fundo para disseminar informação que não é baseada em evidência científica e depois mensagens de ideologias misóginas, entre outros extremismos. Isso preocupa-me muito. Como é que estas peças acabam todas ligadas? É isso mesmo que vamos conversar com o João Pinhal, jornalista do Público responsável pela investigação. Bom dia, João Pinhal, bem-vindo ao Hoje. Obrigado, Sara. Vamos olhar para esta investigação e antes de irmos aos detalhes, explica-me o que é que te levou a investigar este fenómeno. Bom, nós estamos a concluir um projeto de jornalismo de investigação, que é o Factness, e estamos sobretudo a investigar a indústria do fitness, do ginásio, dos suplementos, e já sabemos por inúmeros estudos que existem e pelo que a academia vai dizendo, que a manosfera está muito associada à cultura de ginásio e, portanto, achamos que... Até porque os principais gurus internacionais da manosfera, o Andrew Tate e outras grandes figuras, são homens que têm um grande culto do corpo, são musculados e, portanto, tentámos perceber como é que este fenómeno existia em Portugal e, portanto, foi principalmente essa a nossa motivação para começar esta reportagem. Então vamos olhar para a manosfera. Para quem não conhece, o que é a manosfera? Então, a Manosfera é um conjunto, um grupo de comunidades online que, no fundo, o que as une é a sua ideologia misógina de, no fundo, considerarem as mulheres como seres inferiores à partida e, portanto, isso tanto pode ter um lado mais hostil, em que há mesmo uma linguagem violenta contra as mulheres, mas também pode se materializar a partir de um certo sexismo benevolente, que é a ideia de que as mulheres são como crianças que precisam de os homens para tomarem conta delas e, portanto, isso depois dá aso a ideias como a minha namorada não deve sair à noite sozinha porque ela sozinha não se vai conseguir proteger. E em termos de perfil, eu deduzo que sejam sobretudo homens, obviamente na manosfera. Que perfil é que vocês conseguiram encontrar? O que nós encontramos no TikTok são sobretudo jovens, entre os 15 e os 34 anos. Também há mulheres que defendem ideias compatíveis com a manosfera, mas o que aqui nos quisemos focar foi sobretudo nos homens, até porque essa é o essencial da comunidade, embora as Trade Wives tenham crescido e também já tivemos trabalhos aqui no Público sobre isso.
Olharam então para jovens entre os 15 e os 34 anos, mapearam 100 contas portuguesas. Explica-me um bocadinho como é que foi feito este trabalho, como é que conseguiram chegar a todas estas pessoas. Como te dizia no início, a nossa reportagem não descobriu a pólvora, portanto nós partimos daquilo que já está estudado, que é, no fundo, esta grande ligação do ginásio à manosfera. Atenção, e até para despolarizar um pouco, porque é muito tenso falar sobre estas coisas, isto não quer dizer que todas as pessoas que vão ao ginásio fazem parte da manosfera, longe disso, muito longe disso. Não, nós adoramos o ginásio, está tudo certo. Há muitos influenciadores de fitness até que partilham conselhos importantes e não têm nada a ver, nem enveredam pelo discurso de ódio, felizmente. Então, o que nós fizemos e o que quisemos foi tentar mergulhar na manosfera portuguesa associada ao ginásio e por isso adotámos como método procurar no TikTok contas que cruzassem o ginásio com pelo menos uma destas dimensões relevantes dentro do contexto da manosfera. E, portanto, as dimensões eram a masculinidade tóxica, a religião, conteúdo de extrema-direita ou o antissemitismo. Nós, no início, nem tínhamos o antissemitismo como uma categoria quando estávamos à procura, mas ela foi surgindo a partir de outras e, portanto, passou a ser uma categoria. Encontramos, então, estas contas através da pesquisa por palavras-chave típicas do mundo do ginásio, como Gym Rat, Gym Talk, Gym Bro, esse tipo de coisas, e depois um bocadinho através da bola de neve. Portanto, encontramos um perfil, depois vamos ver os seguidores, os comentários, perceber que mais pessoas andam por ali. É importante perceber que o que fizemos não foi uma tentativa de quantificar a manosfera dentro do mundo do ginásio, porque não conseguimos dar aqui um número de quantos influenciadores de fitness estão dentro da manosfera ou partilham ideias extremistas, porque não tínhamos meios para o fazer e também não era essa a nossa intenção. Mas usámos este método jornalístico sobretudo para conhecer a manosfera portuguesa por dentro, que tendências é que existem, que pensamentos é que lá estão dentro, e também para chegar aos entrevistados, porque não podíamos, ok, e agora com quem é que nós vamos falar? E quisemos ser o mais rigorosos possível e, portanto, tínhamos um motivo para ir falar com as pessoas. E conseguiram falar com as pessoas, ou seja, como é que foi a abordagem, não a abordagem, mas como é que foi, sobretudo, a ligação a estes perfis, a estes homens? Conseguiram que eles vos dessem entrevista, por exemplo? Então, nós, como eu estava a dizer, contactámos todos, muitos não responderam, alguns mostraram-se interessados. A nossa abordagem foi naturalmente neutra, de tentar perceber o que é que os motivava no ginásio, quais eram os objetivos deles, o que é que valorizavam enquanto homens, e depois conseguimos falar com 4, assim, entrevistas longas, e alguns até começámos a falar e depois pararam. Pronto, o habitual, é normal numa reportagem. Então, quando uma pessoa abre o TikTok e começa a seguir, por exemplo, um conteúdo de ginásio, como é que pode acabar a consumir mensagens políticas ou ideológicas? Portanto, estamos a falar de algoritmos, recomendação sucessiva, influência destes criadores de conteúdos. Como é que é esse processo? Não é imediato, e o que mais dificulta compreender este fenómeno é precisamente esta sua complexidade, porque nós não abrimos o TikTok e ao terceiro vídeo aparece logo um vídeo misógino de um influenciador de fitness. Não é disso que se trata. Uma investigação essa assim científica que analisou acho que a conta de mais de 1000 jovens do Reino Unido, Austrália e Estados Unidos da América, o que eles encontraram foi, sobretudo, a grande maioria dos vídeos eram vídeos sobre estilo de vida, como treinar bem, e que iam impondo discretamente um tipo de interesses masculinos, um tipo de corpo, o que é o corpo de um homem, como é que um homem tem de ser. Depois, em menor quantidade, numa segunda camada, vão-se encontrando vídeos em que se associa o valor de um homem à sua capacidade de seduzir mulheres, à riqueza, ao espírito de sacrifício. Um homem tem de sofrer e saber superar tudo isso. E depois, em muito menor quantidade, encontra-se então discurso de ódio explícito, misoginia explícita, violência, até violência contra eles próprios. Portanto, não se pode esperar, e não é isso que acontece, quando nós vamos ver até para os protagonistas da nossa reportagem, muitos dos vídeos deles parecem, ou até são inofensivos, não têm nada de especialmente grave, mas em determinados vídeos consegue-se perceber
as referências misóginas, nacionalistas, antissemitas. Podes dar um exemplo? Sim, por exemplo, nós abrimos com um influenciador em concreto e ele está sempre a dar dicas de como treinar os tríceps e não sei o que mais. A dada altura faz uma piada aqui ou ali, que ele diz que é piada, mas que no fundo está a menorizar as mulheres. E depois podemos ir para a questão do antissemitismo. A dada altura começa a disseminar a teoria da conspiração de que os judeus controlam os bancos, todo o mundo, os média, e que fazem isso através de um pacto com o diabo. Portanto, a ideia de que há uma elite mundial diabólica, mesmo antissemitismo no verdadeiro sentido da palavra, e eu queria destacar isto, não tem nada a ver com a vaga, infelizmente, que temos visto de tentativa de silenciar vozes críticas de Israel e rotular toda a gente de antissemita. Não é isso, não é disso que estamos a falar neste caso, é mesmo de antissemitismo puro e duro, negacionistas do Holocausto. Por exemplo, eles utilizam um emoji codificado para falar em linguagem de código, para se referirem aos judeus, e esse emoji é um pacote sumo. Quem entra dentro deste universo do ginásio, a primeira coisa que vai perceber que um emoji de um pacote sumo significa, e dentro do ginásio também significa isso, é anabolizantes, esteroides, coisas desse género. É verdade, a verdade é que este emoji tem 2 significados, e para o mundo do ginásio em geral tem este significado dos anabolizantes, mas depois também significa judeus, neste caso Jews, por causa de ser parecido no inglês com juice, e portanto só neste emoji consegue-se perceber se uma pessoa estiver a ver aquele vídeo pela primeira vez em que está a entrar no mundo do ginásio, vai associar aquilo a anabolizantes ou qualquer coisa do género. Quando começa a perceber melhor, e o importante aqui é o contínuo cultural, é o quão mais vais ficando familiarizado com a linguagem, depois a dada altura vais encontrar e vais conseguir perceber as teorias da conspiração que estão a ser disseminadas. Há também o tema da religião. Como é que a religião entra nesta história? Sim, a religião é encarada mesmo como uma motivação para estarem no ginásio. Há uma ideia de que o culto do corpo é uma obrigação divina e que se Deus nos deu este corpo, nós temos a obrigação de ser e de trabalhá-lo. Não há nada de mal em procurar na religião uma motivação para ser saudável, e não há nada contra isso, isso é perfeitamente aceitável. O problema surge quando, e os especialistas referem muito isso, quando se utilizam e se resgatam valores religiosos para legitimar ideias misóginas do género: a mulher deve subordinar-se ao homem porque Deus assim o teria dito, e também para, no fundo, a religião dá a certos influenciadores uma espécie de autoridade moral, de que a religião mostra como eles são puros, estão ali a trabalhar o corpo e a sua pureza, e a superioridade, demonstram esta superioridade em relação aos outros, os outros que são fracos, os outros que são gordos, que têm um corpo flácido e que, portanto, não estão a cumprir a sua obrigação divina. E conseguiste perceber porque é que este discurso é tão apelativo para alguns rapazes? As pessoas e os rapazes procuram muitas vezes superar frustrações, e o ginásio é um lugar que é muito propício a isso, e portanto é um sítio onde as pessoas, os rapazes, as raparigas também, mas neste caso sobretudo os rapazes, conseguem encontrar refúgio para expressar as suas frustrações, e portanto as redes sociais são um lugar maravilhoso para isso, e a comunidade do ginásio também. Por um lado é bom e pode ser um bom local de acolhimento, e por vezes outras vezes envereda por discursos mais supremacistas que não são tão positivos. E portanto, uma das coisas que também mencionamos na reportagem, quando falamos com uma investigadora da Manosfera, é que é muito importante para combater este tipo de discurso de ódio, no fundo, criar espaços de escuta alternativos. Nós temos de dar alternativas aos rapazes, temos de dar alternativas a estas pessoas, porque as suas frustrações são legítimas. A adolescência é um período muito conturbado e precisamos todos de ter um safe space, como se costuma dizer. Para fecharmos, foi possível perceber se isto é um nicho ou se já começa a chegar ao grande público? O que acontece é um contínuo cultural. As ideias podem lá estar, é um pouco também como o ressurgimento da extrema-direita, as ideias podem lá estar, os estereótipos de género estão lá, vão sendo acordados pelo algoritmo e pelos conteúdos que vamos consumindo.
não podemos dizer que chegamos ao TikTok e há não sei quantos vídeos super explícitos a dizerem coisas brutais sobre as mulheres. É gradual e, portanto, é um caldo cultural que, infelizmente, nós não estamos a conseguir lidar bem, porque o ginásio pode ser um local bom para sermos saudáveis, para treinarmos e para termos uma rotina que seja boa para a nossa saúde. É preciso ter influenciadores, e existem, mas, sobretudo, influenciadores que se posicionem contra estes discursos. Uma das coisas que nós notámos, infelizmente... Vocês conseguiram encontrar essas pessoas? Existem, mas fazem falta mais, porque há muitos que não enveredam pelo discurso de ódio, mas há poucas vozes dentro deste mundo que dizem, não, eu não concordo com isto, ou não, isto não é certo. Porque às vezes o silêncio, infelizmente, ajuda a compactuar com as coisas e ajuda a normalizar as coisas. E uma das situações que tivemos foi um ginásio em que nós fomos gravar uma entrevista, precisamente até com uma pessoa que já está há mais de 30 anos no ginásio, assim, há muito tempo, desde jovem, e que nos queria alertar e contar a sua experiência de como está cada vez mais preocupado com o crescimento de ideias extremistas dentro do ginásio, e nós explicámos esse contexto ao ginásio. Estava tudo preparado para irmos gravar lá a entrevista, até que a entrevista foi desmarcada naquele local, porque o ginásio não queria-se mostrar imparcial quanto a estas questões e, portanto, infelizmente, a imparcialidade acaba por normalizar o machismo, a xenofobia, a homofobia, e isso não é bom, claro. João, obrigada por teres vindo hoje e obrigada pelo teu trabalho. Resto bom dia para ti. Obrigado, Sara. O que mais precisa saber hoje? Os ministros do interior da União Europeia reúnem-se hoje por videoconferência para discutir a crise migratória em Ceuta a pedido de Espanha. Foram convocados pela presidência irlandesa do Conselho Europeu para um encontro extraordinário. E em Roma começam hoje as conversações entre Israel e o Líbano. Vão decorrer até quinta-feira e em discussão vão estar as chamadas zonas piloto, mas também as questões fronteiriças pendentes e um acordo global de paz e segurança. E continuam a sair os resultados do primeiro semestre das maiores empresas. Hoje estamos atentos aos dados do novo banco e a nível internacional são apresentados os resultados da Spotify, da SpaceX e da Lufthansa. Por hoje é tudo. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta amanhã. A banda sonora original é da Margarida Adão, a sonoplastia é do Tiago Orato. Desejo-lhe um resto de bom dia. Hoje, o seu dia começa aqui.